Olá, queridos, graça e paz. A dúvida, a desgraça da humanidade. Mateus 14. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insiste com os discípulos para que entrassem no barco e voltassem para o outro lado do mar. E ele iria encontrar com eles lá depois. Aí Jesus dispersa a multidão e vai sozinho orar. Anoitece e o barco já estava bem distante e os ventos fortes balançavam muito o barco. Jesus resolve ter com eles no meio do mar. Como ele faz isso? Ele vai andando, isso mesmo, andando sobre as águas. Os discípulos viram Jesus, mas não o reconheceram e ficaram com medo e gritavam: "É um fantasma!" Jesus diz: "Calma, coragem, sou eu, não tenho medo." Aí, Pedro, o mais afoito, cheio de dúvidas, vai questionar Jesus. Vamos ver, Mateus capítulo 14, versos 28 ao 33. "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." A dúvida, a desgraça da humanidade, desde os primórdios da raça humana. A dúvida normalmente faz o homem errar. Já desde o Éden, quando a serpente põe dúvida no coração de Eva a respeito da palavra de Deus. E é isso que o diabo faz com o homem o tempo todo. Fez isso com Adão e Eva, com Caim, com Moisés, com Abrão, com Davi, fez com José e tentou até com Jesus lá no deserto. Leia na Bíblia. Está cheio de passagens onde o coração do homem duvida do que Deus diz. Provérbios 14:12 diz: "Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte." E por que isso acontece? Porque o diabo é mentiroso. Porque nossa mente é limitada. Porque a sociedade nos ensina coisas erradas, como se fossem certas. Porque as coisas certas são desqualificadas. E é por essas e outras que as pessoas estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, eu repito, isso tudo é mentira do diabo. Os discípulos duvidaram na multiplicação dos pães, duvidaram na hora de despedir o povo, duvidaram quando Jesus foi até eles no mar, duvidaram. E, pasmem, a igreja duvida até hoje. Queridos irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nela está o pensamento de Deus, nela está o propósito de Deus para a igreja, nela está o testemunho de Cristo para os seus seguidores, nela está a resposta para toda dúvida. Precisamos conhecer e crer nela. Só assim podemos nos livrar das investidas do maligno. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 11, "Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." E no verso 17 ele diz: "Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Amém. Fiquem com Deus.
Fiquem na paz do Senhor Jesus.